Olá, estamos na Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa para dar uma aula teórica de Cálculo 2, de 6 de março de 2020. Esta é uma repetição da aula, é uma gravação posterior. Nós temos falado sobre equações diferenciais ordinárias. Como é o caso noutros ramos da matemática, sempre quando falamos em equações, podemos pensar em sistemas de equações. O que é um sistema de equações? É um conjunto de várias equações, possivelmente com várias incógnitas, tipicamente com várias incógnitas. Se uma equação diferencial tem a forma genérica U' igual a f de t e de u, onde t é variável independente, u é uma função de t, é a função incógnita. Um sistema de equações diferenciais será um par, por exemplo, ou um triplete, ou um conjunto de várias equações. Mas reparem, não estou a falar de sistemas deste género. Isto é um sistema, é verdade, é um sistema de duas equações diferenciais ordinárias. As incógnitas são u e v, temos duas incógnitas, duas equações, duas incógnitas. Mas este é um sistema pouco interessante. Porquê? Porque eu consigo resolver estas equações, cada uma, independentemente da outra. Pego na primeira, resolvo em u, na incógnita u. Pego na segunda, resolvo na incógnita v. E acabam por ser duas equações diferenciais que eu resolvo uma a seguir à outra. E até podemos falar noutro exemplo em que nós temos uma equação que envolve só u e outra equação em que envolve u e v. E este exemplo já é um pouco mais complicado do que este, porque aqui temos u e v à mistura. Portanto, eu tenho aqui uma expressão que envolve t, a variável independente, e as duas incógnitas u e v. Eu não ponho aqui o argumento, mas em cada um destes casos é u de t, v de t, u' de t, v' de t. Eu, para poupar na escrita, não ponho t. Este sistema, apesar de ser mais complexo do que este, mesmo assim é relativamente fácil de reduzir a equações sozinhas, porque eu consigo pegar na primeira equação, como na primeira equação não aparece a incógnita v, só aparece u, então resolvo a primeira equação na incógnita u, determino u, e de uma vez conhecido u, resolvo a segunda equação porque u deixa de ser incógnita, e fico só com a incógnita v, e resolvo a segunda equação em v. Portanto, acabamos por conseguir decuplar as equações. Ou seja, nestes dois casos eu consigo resolver um sistema de duas equações diferenciais ordinárias sabendo apenas resolver cada uma destas equações em parte. Mas o caso em que se torna tudo mais complicado e que é mais interessante também é quando eu não consigo decuplar. Tenho aqui u e v, portanto aparecem ambas as incógnitas na primeira equação e na segunda equação também. Portanto, eu tenho duas equações, só que cada uma depende das duas incógnitas, envolve as duas incógnitas, e eu não consigo então resolver só uma, numa só incógnita, para depois passar à outra. Portanto, nestes casos, eu não consigo resolver este género de sistemas de equações aplicando técnicas que conhecemos para equações sozinhas. Resolver sistemas de equações diferenciais é muito mais difícil do que resolver equações separadas, e nós nem sequer vamos ter exemplos concretos para resolver. Mas vamos falar sobre a teoria e vamos falar sobre um exemplo prático interessante que envolve dinâmica de populações. Mas antes disso, quero dizer que eu posso reunir
várias incógnitas se eu quiser, posso reunir várias incógnitas, por exemplo, o V. Reparem, eu estou a falar de sistemas de duas equações, mas podemos ter sistemas de 3 ou mais equações. E posso dar um nome a este par, por exemplo, chamo W. E chamo W maiúsculo porque já não é uma função escalar. Reparem, U e V são funções escalares. Cada uma está definida em R ou no intervalo de R. Portanto, tem um só argumento, que é o T. E devolve valores em R. Cada uma deles devolve valores em R. Portanto, são funções escalares, são funções com valores escalares. Mas o par, eu posso ver o par como definido em R ou num subintervalo de R, mas com valores que já não são escalares, são vectores em R2. E por isso uso uma letra maiúscula. E também posso reunir as equações. Só para compactar a notação, só para simplificar a notação. Chamo, por exemplo, o H maiúsculo de T, de U e de V ao par G de TUV, perdão, F de TUV, G de TUV. Ou então, usando este símbolo W que eu acabo de introduzir, chamo H de T e de W ao par F de TW e G de TW. E com esta notação, podemos imaginar facilmente como é que eu faço, como é que eu reúno várias incógnitas, mesmo se forem mais do que duas incógnitas ou mais do que duas equações. A técnica é a mesma. E então eu consigo reescrever isto de uma maneira mais compacta. Fica assim. Fica W', que é a derivada de W, que é o par das duas derivadas, derivada do U e derivada do V. Portanto, nós vamos chamar W' ao par U', V'. E então, estas duas equações eu consigo escrevê-las numa só, assim. Mas isto não simplifica o problema, não torna o problema mais fácil. Simplesmente simplifica a notação, a escrita. Mas a dificuldade continua. Isto não é uma equação. São duas equações com valores escalares. Muito bem. Primeiro, eu vou dar um teorema que é o análogo do teorema da existência e unicidade das soluções locais no problema de valor inicial para equações. É o análogo desse teorema para sistemas de equações. Recordo que nas aulas anteriores nós vimos que um problema de valor inicial para uma equação diferencial ordinária tem esta forma, tem a forma U' igual a F de TU e U de T0 igual a um valor dado. E recordo que o teorema dizia que este problema de valor inicial tem solução única, local, tem solução local única. Mediante algumas hipóteses de regularidade sobre a expressão F que está aqui, que eu não especifiquei. E existe um teorema parecido para sistemas. Só que, para sistemas, eu vou falar sobre sistemas de duas equações com duas incógnitas, mas poderíamos falar sobre três equações com três incógnitas, ou mais. A discussão é a mesma, é só para não ter que escrever muito. Portanto, para sistemas de duas equações com duas incógnitas, temos um teorema parecido, que diz que o problema de valor inicial tem solução única. Um problema de valor inicial tem solução local única.
Mas temos que explicar o que é um problema de valor inicial neste novo enquadramento. Porque nós sabemos que para equações diferenciais ordinárias, o problema de valor inicial significa isto. O que é um problema de valor inicial para sistemas de equações? Então será a equação em si, que eu vou reescrevê-la, vou copiar as equações em si, que eu vou copiá-las aqui. Poderíamos ter usado esta notação mais compacta, mas enfim. Portanto, o problema de valor inicial para sistemas será isto, com a informação suplementar, que é U no instante inicial igual a um valor dado que eu posso chamar de U0, que é um dado do problema, tanto o T0 e o U0 são dados do problema, e V no mesmo instante igual a outro valor dado. Atenção, o instante inicial é o mesmo. Portanto, chamamos a isto mais isto, chamamos problema de valor inicial para sistemas de equações diferenciais ordinárias, e temos um teorema que diz que se as funções f e g forem suficientemente lisas, e eu não vou explicar os pormenores desta parte, quão lisas têm que estar, então este problema de valor inicial tem solução local, única. Portanto, a teoria é bastante parecida com a teoria das equações diferenciais ordinárias. A prática não. A prática é bastante diferente. Na prática é muito mais difícil resolver estas equações, estes sistemas, do que umas equações isoladas. Há um caso particular interessante que são as equações diferenciais lineares, perdão, sistemas de equações diferenciais lineares. E já agora vamos restringir a discussão aos lineares homogéneas. Então, o que temos é um par de equações como estas, só que estas expressões são lineares em U e V, e são também homogéneas. Ou seja, vou ter uns coeficientes, vou pôr o T desta vez, fica um coeficiente que eu vou chamar de A vezes U, mais outro coeficiente que eu posso chamar de B vezes V. E segunda equação, tem outros coeficientes, posso chamar C e D. Portanto, o nosso sistema tem esta forma, as equações têm esta forma, são lineares e homogéneas. Homogéneas significa que não somamos aqui mais uma expressão que não envolva nem U nem V. Poderíamos, portanto, se fosse assim, seriam não homogéneas. Nós vamos falar sobre as homogéneas. Este sistema eu posso escrevê-lo na forma compacta, com W, assim. Posso olhar para estas expressões como se fossem um produto entre uma matriz 2x2 e um vetor com dois componentes, vetor W, W de T. Portanto, quando eu escrevo isto, podemos considerar que o W é um vetor coluna, o W' também é um vetor coluna,
E A é uma matriz 2 por 2, que vai ser esta. Portanto, um sistema de equações lineares pode ser escrito nesta forma. Derivada da incógnita igual a matriz vezes a incógnita. Isto lembra um pouco a equação que nós já tínhamos visto, que era uma equação deste género, que é uma equação linear homogénea, e que nós sabemos resolver. Nós sabemos resolver estas equações, qualquer que seja a função A de t, até pode ser uma constante ou não. Estas também, estas quantidades aqui podem ser constantes ou não. E esta equação lembra, obviamente, esta é semelhante. Esta equação, a solução desta equação envolve a função exponencial. E também a solução desta equação envolve uma espécie de exponencial, mas não vamos entrar nestes pormenores. Vamos parar aqui. Eu vou parar o vídeo agora para depois recomeçar, para ter mais meia hora.